Não é só colocar a cenoura no liquidificador? A receita que eu conheço, a receita que eu conheço, coloca a cenoura crua no liquidificador e bate tudo junto. Muito bem. Ah, bom dia a todos. Estamos iniciando mais esse programa da Ana Maria Braga, né, com dicas de receitas para todo mundo. Hoje com receitas de bolo de cenoura. Bom, gente, estamos na nossa aula número 4, se eu não estou enganado. E como eu falei para vocês, eu estou dando esse componente em mais outra turma. Então eu demoro um pouquinho, cada início de aula demora um pouquinho para me lembrar onde a gente está. Nós fizemos a atividade, nós fizemos a correção da atividade, correto? Na última aula. Show. E aí nós entramos na atividade econômica. A gente falou sobre as atividades econômicas, qual que é a diferença da atividade econômica principal, o que é a atividade econômica secundária. Aí a gente viu que é possível. Vocês estão escutando uma bateção? Sim. O que que acontece? Agora eu estava chegando do escritório e o síndico do meu prédio falou que não era para ligar nenhuma torneira porque eles estão mexendo aqui embaixo no encanamento. Então por isso que tá dando esse barulho, tá, gente? E eu tô no quarto andar e eles estão lá no térreo, dá pra ouvir daqui. Parece que é aqui em cima, tá? Mas tá atrapalhando muito? Não? Tá. Qualquer coisa me avisem, que daí eu dou uns gritos. Bom, aí a gente viu então qual que é a diferença das secundárias para principal. A gente viu que é possível colocar no nosso NPJ até casa pegando fogo, né, de atividade para ser exercida. Só que aí, obviamente, que tem que tomar um cuidado porque tem que estar dentro de uma coerência. E além da coerência, também tem que tomar cuidado por conta do nosso regime tributário. Ah, mas o que é isso? A gente vai falar rapidamente sobre os enquadramentos tributários existentes, o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, né? E as empresas que forem enquadradas no Simples Nacional, nesta forma de tributação, existem algumas atividades que são impeditivas ao Simples Nacional, ou seja, se a empresa tem uma dessas atividades do CNPJ, ela não vai conseguir se enquadrar como Simples Nacional. E considerando todos os regimes tributários, o Simples Nacional hoje é um dos mais benéficos a todas as empresas. Opa, não está passando? Ah, agora sim. E aí eu falei para vocês, cada atividade, né, que a empresa for exercer, cada produto, cada serviço que for existente no mercado, existe um código. E este código, quem faz a regulamentação dele é o CONCLA, que é o nosso cara aqui ligado ao IBGE, que é a Comissão Nacional de Classificação. Tá? Então, lá dentro do CONCLA, a gente vai encontrar cada um desses. Ai, que aqui tá difícil, eu não consigo voltar, peraí. Cada um desses códigos, né? E aí, quando a gente entra com um código para saber quais são os produtos ou serviços que ele compreende, nós vamos pesquisar dentro do site do Concla, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu pedi para que vocês pensassem e trouxessem alguns produtos para a gente pesquisar e saber qual é o KINAI, né? Mas antes disso, o que é KINAI, gente? KINAI nada mais é do que o Código da Atividade Econômica, tá? É a abreviação, tá? Código Nacional da Atividade Econômica, KINAI. Então, KINAI nada mais é do que o código de classificação de cada atividade econômica. Tranquilo? Beleza. Vocês chegaram a pensar algumas coisas aí para a gente poder pesquisar ou não? Pode ser, não tem problema. Só um pouquinho. Peraí. Amor, não puxa a descarga.
Bastidores aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento e eu vou compartilhar o site do Concla, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? Ali no nosso material tem um link, bem no cantinho tem o link do Concla, que leva diretamente a essa página, onde a gente faz toda a busca das atividades. Vamos lá. Natália, tu vai abrir uma empresa, tá? E aí a tua empresa vai ser de... Fala aí qualquer coisa. Qual? Tá bem, doces. E aí, o que que tu vai fazer? Tu vai procurar qual que vai ser a atividade econômica que compreende este produto, né? Então, aqui tu pode chegar e tu pode pesquisar ou pelo código, mas é muito difícil, né? Saber qual que é o código de cabeça. Ou por palavra-chave, ou pelo próprio produto ou serviço. Então, tu pode largar o que tu quer aqui, né? Então, aqui na busca, vocês estão vendo aí? Então, aqui na busca a gente vai colocar, olha só, já tem aqui um histórico por conta do trabalho. A gente vai chegar aqui e vai largar aqui doces, né? Vai dar um Enter e ele vai puxar todas as atividades que compreendem este produto. E aí, obviamente, que é uma questão de interpretação, e aí a gente vai entrar em cada uma dessas atividades e saber qual é realmente a atividade que melhor se encaixa, né? Então, vou iniciar por aqui. Bom dia, Ana. A gente vai iniciar por essa daqui. Produção de doces em calda. Doces de caju em calda. Acho que não é isso, né, Natália? Tá, beleza. Produção de doce de pêssego também não. Então vamos passar. Fabricação de doces em massa ou pasta de frutas diversas, eu acho que também não. Fabricação de bolos, tortas e doces. Ó, ficou melhor, né? Mas aqui é produzidos em padarias e em confeitarias. Aqui eu acho que não se encaixaria muito, ou tu vai abrir uma padaria, Nath? Não? Tá, então a gente vai ter que continuar. Olha aqui embaixo, ó, pulando direto aqui para baixo, ó. Comércio varejista de doces. Eu acho que é esse aqui, né? E aí o que que a gente faz? Nós clicamos em cima do KNAI, que é o código, e ele vai abrir todo o esqueleto, né? Aí quando ele abre o esqueleto, ele vai dizer o que compreende, ó. Esta subclasse compreende o comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes. É essa aqui, né? Então, lá, uma das atividades, e provavelmente a atividade principal da Natália, vai ser o KNAI 47 21 104. Esta vai ser a atividade econômica principal da empresa da Natália. Uh, voltar? Então, assim, ó, tem algumas coisas, porque quem é que cria esses nomes das atividades econômicas? É algo meio fora, assim, sabe? Porque tem algumas atividades que tem um nome totalmente, sabe? Vocês já devem ter visto alguma coisa parecida, mas tal coisa não citada anteriormente, por exemplo. E aí, dentro dessa atividade, cabe um monte de coisa. O nomezinho dessas atividades, quem classifica é este órgão aqui, é a Comissão Nacional de Classificação. Aí, por que cargas d'água eu não sei, né? Tem algumas atividades que elas são bem específicas. Ah, produto de fabricação de doces em massa ou pasta de frutas diversas, né? Que é o exemplo. Tá, mas só um pouquinho. Eu faço produção de doces em massa, né? Só que não é de fruta. E aí eu posso colocar essa atividade? Pode, não tem problema, né? Ela é ampla, ela é específica, ela tem um nome específico, mas quando a gente entra dentro dela, que daí a gente tem que entrar sempre, ó, e aí vai abrir o esqueleto, aqui dentro, essas notas explicativas, elas nos dão um norte muito maior. Porque aqui dentro ela diz o que pode, ó, o que compreende e o que não compreende, né?
Então a gente consegue fazer esse encaixe, né? Fica mais fácil, ó. Dessa atividade aqui, que é a fabricação de... Ó, se a gente for pegar aqui, ele já mudou de nomezinho, ó. Fabricação de conservas de frutas. Isso daqui é para quem vende enlatado, né? Pêssego em calda, abacaxi em calda, figo em calda, essas coisas assim. E daí aqui dentro fala o que pode e aqui fala o que não pode. Ó, se eu sou uma empresa que vendo além do enlatado, eu também vendo suco, né? O suco da fruta, ó, aqui tá falando, ó. Essa subclasse não compreende a fabricação de sucos concentrados de frutas. Ou seja, se eu sou uma loja que além dos enlatados, além de lata de pêssego, de abacaxi, eu também vendo suco, eu não posso simplesmente ter apenas essa atividade. Eu preciso ter esta atividade, mas eu também preciso ter esta atividade, que é a fabricação de sucos concentrados de frutas. É complicado? É bem complicado, gente. É assim, ó. É por isso que a gente paga alguém para fazer a abertura da empresa, né? Porque é bem chatinho, né? É toda uma questão de sentar, de entender, de interpretar. Mas para isso a gente precisa entender realmente qual que vai ser as atividades que a empresa vai exercer, quais são os produtos que ela vai vender. Desde o cigarrão lá para vender ao tempero verde, né? Tem que estar muito claro, porque senão daqui a pouco ele vai vender algum produto que não está licenciado aqui dentro que não compreende dentro do CNPJ dele, ele vai ter sérios problemas na hora de emitir nota, né? Como eu falei para vocês. E aí daqui a pouco ele não vai emitir nota e a não emissão de nota é uma sonegação de imposto. E aí ele vai acabar sentando na graxa. Tranquilo? Ó, vamos pegar a outra aí. Ana, vai abrir uma empresa. Diga que empresa que é. Qual é a atividade? Tipo de calçado. Calçado, beleza. O que que a gente vai fazer? Nós vamos largar calçado aqui. E aí eu vou perguntar para a Ana, né? A Ana é empresária que veio aqui na supervisão e ela quer, ah, ah, ela quer que nós façamos essa abertura da empresa. E eu vou perguntar para a Ana, Ana, tá, mas me conta melhor, né? Vocês vão fabricar esse calçado, vocês vão comprar ele e vão vender, né? Me conta melhor, porque daí eu preciso entender. Se for fabricação, né, vai ter um KNAI próprio. Se não for a fabricação, se vocês vão ser apenas um comércio varejista de calçados, como uma loja Novo Hamburgo Calçados, uma Vencal, que daí compra os produtos e revende esses produtos. Vocês não vão fabricar. E aí muda um pouquinho de figura também. Então vamos supor que a Ana ela vai ser um comércio varejista, tá? Ela não vai fabricar. Ela vai comprar pronto e vai vender pronto, tá, Ana? E aí o que que a gente vai fazer? Ó, a gente largou calçado aqui e apareceu só esse KNAI. Eu acho que não é esse aqui, tá? Ó, este KNAI aqui trata da fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios. Não é esse aqui, ficou fora, né? Provavelmente aqui dentro, nas notas explicativas, ele vai me falar. Quer ver, ó? Parará, parará, vamos descer um pouquinho aqui. Ó, ele não falou do calçado. Não é isso que eu quero. Eu ainda tô perdido, né? Eu não achei o KNAI específico para comércio varejista de calçados. Aí a gente volta aqui e vai tentar pesquisar de uma outra forma. Bem, andou pesquisando, né? Passou todo final de semana pesquisando. Olha aí, ó. Apareceu um monte, né? E aí agora sim a gente vai tentar entender qual que vai ser a atividade que vai encaixar melhor nessa empresa da Ana, né? E aí a gente viu que a Ana vai vender, vai fazer o comércio varejista de calçados, né? E daí a gente acha o KNAI específico para ela, tá aqui, ó.
comércio varejista de calçados em geral. Gente, vocês repararam que ele começa pelo final? Ó, calçados em geral, ponto vírgula, comércio varejista. Porque é para facilitar a encontrar, mas eu acho que é totalmente o contrário. Para mim não influencia nada. Ou seja, aqui dentro desse KNAI compreende a atividade que a Ana vai fazer, né? Comércio varejista de calçados. É isso aqui, né? Daí a gente vai colocar este KNAI lá na atividade principal do CNPJ da empresa da Ana. Olha o impacto que isso tem, gente, tá? E daí a gente já entra nessa questão de o que é varejista e o que é atacadista. Então anotem aí, tá? Olha só. O comércio varejista eu vendo a varejo, tá? Eu vendo no mercado. Ou seja, eu compro xícaras prontas e eu vendo xícaras. Ponto. É isso, né? Eu vou abrir uma loja de xícaras. Eu vou comprar de algum fornecedor essas xícaras e eu vou vender no mercado, né? Eu vou vender a varejo em pequenas quantidades essas xícaras. Então, varejo nada mais é do que venda em pequenas quantidades. Agora, o atacado, ele muda um pouquinho de cenário. O atacado, ele diz o seguinte: eu vou comprar de lote, né? Eu vou comprar muita coisa e eu vou vender muita coisa para poucas pessoas. Ou seja, a Ana vai vir aqui na minha loja e ela vai comprar não só uma xícara, ela vai comprar um lote de xícara, porque a Ana vai revender essas xícaras, né? Então, o atacado é como se fosse... Vamos pensar o seguinte, ó, é só lembrar. Atacadão, né? Stock Center, Maxi Atacado. O que é isso, gente? Isso são empresas que vendem produtos em maiores quantidades, né? Em grandes quantidades, para determinadas pessoas poder revender o seu produto, né? Porque quando a gente consegue vender em grandes quantidades, a gente consegue trabalhar melhor o preço, tá? Mas isso é uma questão lá de outro componente, a gente não vai entrar, tá? Mas só se tiver a questão número 5 da prova, se eu não me engano, que pergunta, qual que é a diferença entre varejista e atacadista? Simples, bem barbado. Comércio varejista vende em pequenas quantidades, produto já pronto. Comércio atacadista vende em maiores quantidades para ser comercializado novamente. Simples assim, barbado, tá? E olha só uma coisa bem importante também, tá? Que parece que é frescura. O porquê que a atividade da loja da Ana tem que ser isso aqui, se ela vai realmente fazer isso. O comércio varejista de calçados. Isso partindo do princípio que ela está comprando pronto e ela vai vender. Se caso a Ana fabricar, tá? Se ela fabrica calçado na loja dela, não é esse KNAI aqui, tá? A gente vai ter que incluir o KNAI de fabricação, né? Fabricação de calçado. E qual é o impacto que isso vai causar? Quando a gente chega para a prefeitura, né, que é a parte onde a gente vai pedir o alvará de localização e o alvará sanitário, a Ana que foi malandra, né? A Ana fabrica calçado. Vamos pegar esse teu exemplo, tá, Ana? A Ana fabrica calçado. E ela fez a abertura. Na verdade, a coitada da Ana não é malandra, tá? A Ana confiou em alguém para fazer a abertura da empresa, né? Ou seja, ela contratou um contador. O contador não perguntou realmente qual seria a atividade dela. Ele imaginou que seria apenas o comércio varejista de calçados. Só que a Ana ia fabricar, né? E essa parte ficou perdida. E aí o que acontece? Na hora que ela vai entrar na prefeitura, ela vai chegar para a prefeitura e vai dizer: e aí, prefeitura, beleza? Olha só, eu montei uma empresa, né? Eu tô fazendo calçado, né? Eu tô fabricando calçado e eu tô vendendo calçado. Então eu preciso de um alvará de localização. Aí a prefeitura vai falar para Ana: não, beleza, senta aí, toma um café, espera aí, vamos conversar. E aí a prefeitura vai pegar os documentos da Ana, vai olhar e vai dizer: cara, só um pouquinho, tu fabrica? É tu que fabrica? Tu constrói o calçado? Aí a Ana, né? Óbvio, não, sim, sou eu que fabrico. Aí a prefeitura vai olhar para ela e vai dizer: cara, eu sinto muito, né? Eu sinto muito, porque aqui dentro do teu CNPJ, tu tá dizendo que tu apenas vende, tu
Tu é comércio varejista de calçados, tu não é fabricação de calçados. Então, eu sinto muito. Tu vai ter que pegar toda essa documentação, vai lá com quem abriu a tua empresa, ele vai ter que fazer uma alteração de contrato para incluir essa atividade de fabricação, né? E aí tu volta aqui de novo com toda essa documentação, mais um monte de documentos, para que a gente possa dar início no processo do alvará. Por que isso, gente? Porque muda totalmente de figura para uma loja que vai vender xícaras apenas, para uma loja que fabrica xícaras. Obviamente que essa loja que fabrica xícaras, ela vai ter que ter mais documentos, né? Ela vai ter mais processos processos de legalização desse ambiente, ela vai ter maquinário, ela vai ter que ter EPI, ela vai ter que ter descarte sanitário desses resíduos, enfim, ela vai ter toda uma questão a mais dessa lojinha que simplesmente compra a xícara pronta e revende, né? E isso para a prefeitura faz um tendel, né? Faz uma diferença absurda, né? Então é preciso tomar cuidado e é preciso sempre saber qual é a atividade que realmente vai ser exercida e qual é as atividades que a empresa vai fazer. Se for só E sempre com precisamente sempre ter certeza que essa computadora vai dar com isso para é um problema. gigante, gigante. Sabe que a gente seguido pega umas buchas lá na supervisão. Agora, recentemente, a gente pegou que é uma empresa de Santo Ângelo, acho que é Santo Ângelo, que é uma distribuidora de produtos farmacêuticos, é uma distribuidora de remédios. E aí, o que acontece? A empresa estava sem o alvará sanitário, né? E o alvará sanitário para uma empresa que vende comércio, que vende produtos farmacêuticos é sentença de vida, né? Então, se ela não tem, ela está fora do mercado, porque ela não vai conseguir comprar de fornecedor e ela não vai conseguir vender. E aí a gente foi, descobriu por que estava sem, descobriu que foi o contador que não tinha entrado com pedido na prefeitura, mas descobriu que ele não tinha entrado com pedido na prefeitura por conta de que no CNPJ da empresa faltava duas atividades principais. Uma delas era a distribuição de produtos farmacêuticos, que era a atividade que ela fazia. Então, eu não faço ideia como ela estava exercendo a atividade. Aí era em Santo Ângelo, se eu não me engano. Obviamente, tá, gente, que daqui a pouco passa alguma coisa pela prefeitura e a coisa acontece. Mas não é o certo, né? Porque via de regra a conta vai chegar uma hora. E a conta chegou para ela, sendo que a prefeitura cobrou. Tá, mas e aí, cadê a tua atividade? Cadê teu alvará? E aí foi por isso que ela acabou mudando de contador, né? Então a gente entra nessa parte também dessa discussão que quem faz essa parte realmente da abertura da empresa, da parte legal, quem é que libera, quem é que entra com o processo na prefeitura, pedindo alvará da localização, sanitário, né? Quem faz a alteração do contrato. Isso tudo é responsabilidade do contador, né? Do escritório contábil. Eu falo escritório contábil porque nem sempre é do contador. Eu, por exemplo, não sou contador e eu faço isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Porque senão, daqui a pouco, se a gente acha que, vou abrir minha empresa com o Lulu ali, o Luluzinho Contabilidade, que é um escritório pequenininho, enfim, e eles fazem as coisas nas coxas. Eu vou pagar mais barato essa abertura, obviamente, né? Mas será que realmente a minha empresa ela vai estar alinhada ao que eu vou fazer? E principalmente não só a parte legal, mas também todo o estudo técnico, né? Qual que é o melhor regime tributário, qual que é a estimativa de faturamento, deixar ela prontinha já. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa questão e falar a importância do papel do contador, né? Do escritório contábil para essa parte burocrática e chata. E muita gente acha que isso não é de responsabilidade do contador, né, do escritório contábil. Tem algumas empresas especializadas nessa área, né, que fazem toda a abertura da empresa, enfim. Só que essa parte legal, burocrática, é um serviço dentro do escritório contábil. E talvez as pessoas
sequer saibam, né? Mas quem faz isso realmente são os escritórios contábeis. E muito bem dito, Ingrid. A importância de pegar Eu alguém que. falo porque um contador bom, como empresa boa, que minha mãe abriu uma empresa um tempo atrás. Uhum. Foi uma pessoa que, inclusive, professor, era professor. E essa pessoa Não te nem tinha segue. tanta consciência, Não te segue. mas ele não Uhum. fechou. E o que? Então, eu estou estudando renda pessoal. Sim. Meu Deus, mas então. A rateada foi desde a abertura até imposto de renda. Barbaridade. E como eu falei, uma hora a conta vem, né, gente? Seja na abertura, no momento da abertura, que já vai dar problema. E agora a gente vai ver que com a integração de dados, a possibilidade de dar problema já no início, de dar esse, esses problemas no início e fazer com que seja obrigatória a correção, ela é muito maior. Mas uma hora a conta vem. Se não for no início, vai ser lá durante a atividade econômica. Se não for ainda, né? Se a empresa for malandrona, se ela quiser levar as coisas nas coxas e achar que ela é a melhor e que é bonito sonegar imposto, é bonito não emitir nota, né? É bonito fazer as coisas da forma errada. Quando ela for fechar a empresa dela, porque uma hora talvez ela vá precisar fechar, a conta vai vir. E aí a conta vai vir toda retroativa e aí vai ser bem bonito, né? Então por isso que tem que tomar todo esse cuidado. É por isso que a gente fala que a abertura de uma empresa não é simplesmente largar o filho no mundo e achar que ele vai se criar sozinho. Não, né? Tu vai ter que acompanhar ele até certo ponto, né? E sempre ficar junto com ele, né? Cuidando dele. Ah, na hora que tu for fechar uma empresa, que tu, né? A gente teve uma vida toda no pagode. Sempre fez tendel a nossa vida empresarial. Ah, abri uma empresa, só neguei imposto, né? Enquadrei ela num regime tributário a qual ela não podia pertencer, porque eu tinha uma atividade lá que era impeditiva, mas azar, paciência, né? Vamos lá, tô vendendo bastante, tô ficando cheio de dinheiro, e paciência, iahá, iahú, tendel, tiroteio, pinga, foguete. E aí o que que acontece? Lá pelas tantas eu vou precisar fechar essa empresa, ou não necessariamente fechar, né? Eu vou precisar fazer alguma coisa com essa empresa e a conta vai vir, né? E aí quando a conta vem, ela vem retroativa, né? Pega lá desde o início. E aí assentada na graxa bem bonita. Então tem que Hum, hum. Sim, é complicado. Ainda bem que eu não faço contabilidade. Não, eu faço imposto de renda da pessoa física, isso eu faço. Eu nunca vou pagar pra ninguém fazer isso pra mim. Mas fora isso, gente, nada, nada assim, ó, não chego nem perto da contabilidade. Ah, eu sei, né, como é que funciona, óbvio, eu tenho que entender o fluxo, eu tenho que entender a parte burocrática, sim, realmente, né? Até por conta de que eu trabalho no escritório contábil. Eu passaria vergonha, eu passaria fiasco, se caso alguém me perguntasse o que é um Simples Nacional e eu não soubesse responder. Ou se me perguntasse o que é um DARF e eu não soubesse responder, né? Mas obviamente que se tu pedir para eu sentar e fazer o cálculo do imposto, a gente vai ter problema, né? Provavelmente talvez dê problema nesse imposto aí lá na frente. Então é melhor deixar cada macaco no seu galho. Pessoal, tranquilo? Show de bola. Deixa eu voltar aqui então, tá? Só para mostrar para vocês a nível de conhecimento realmente. Este aqui então é o nosso Conca, que vai fazer a classificação de todas as atividades econômicas.
Aí a gente vai dar sequência aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. Aqui, peraí. Ah, agora uma coisa bem legal. Pessoal, nós percorremos todos os elementos do CNPJ, tá? A gente percorreu a atividade econômica, falou sobre razão social, sobre número da inscrição do CNPJ, matriz filial, tudo isso. Agora, por fim, a gente entra na parte dos tipos de empresa, tá? Quais são os tipos que existem. Só que aqui nós vamos entrar na unidade essa é a 2, a 3, a 4, tá? A 4 vai falar sobre os tipos de empresa, vai falar sobre o MEI, sociedade limitada, as características de cada um, tá? Mas aqui, ó, dentro do CNPJ ainda, abaixo da atividade econômica, tem a natureza jurídica. E a natureza jurídica nada mais é do que o tipo da empresa. Ah, este aqui, esse exemplo do CNPJ, eu estou falando uma sociedade empresária limitada, uma LTDA. Mas poderia ser um empresário individual, poderia ser um microempreendedor individual, poderia ser um EIRELI, né? Poderia ser uma sociedade unipessoal limitada. Olha aí que legal, né? Que é um modelo novo que surgiu agora no ano passado. E aí a gente vai aprender o que, que é isso. Bem como o endereço, né? O endereço da atividade econômica. Onde essa empresa está estabelecida. Qual é o local de atuação dessa empresa. Local de atuação até por ali, tá? Porque daqui a pouco eu estou tratando de uma empresa de representação e eu vou, enfim, viajar em outros lugares. Mas aqui o endereço da empresa, o endereço do CNPJ é onde ela foi aberta. Onde é a sede dela, tá? Tranquilo aqui? Tinha, né? E aí, por fim, né, para encerrar essa parte do CNPJ e da criação da personalidade jurídica, a gente entra na consulta do CNPJ. Lembra que eu falei para vocês que o CNPJ é um documento público? Sendo um documento público, nós podemos fazer toda a... desculpa, gente. Tive que responder aqui rapidinho. Sendo que é um documento público, a gente pode fazer a consulta a qualquer momento, né? Desde que nós tenhamos o número da inscrição do CNPJ, a gente pode consultar esse documento de qualquer empresa a qualquer momento. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa consulta, né? Essa consulta é dentro do site da Receita Federal, onde nós temos um campo, né, que traz a emissão do comprovante de inscrição cadastral, que nada mais é do que a consulta do CNPJ. Aqui, né, esse campinho bem simplesinho, aqui onde fala CNPJ, né, a gente digita os números do CNPJ, bota a marcação aqui de que não é um robô, a não ser que seja um robô. Se tu for um robô, aí tu não vai, né, enfim. Tu bota o número da inscrição do CNPJ e aí tu vai consultar e tu vai emitir o documento nacional do cadastro de pessoa jurídica, que é o CNPJ. Deixa eu perguntar aí, alguém sabe de cabeça um CNPJ? Só para a gente poder pesquisar aqui. Tá bem. Pode falar. Uhum. 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 Esse estabelecimento, esse estabelecimento é matriz ou filial? Muito bem. A gente marca aqui que não é um robô.
a graça dessas coisas. Tem hora que eu passo raiva com isso. Olha aí, ó. Aí fica passando essas porcaria. Vai entender, né? Tá, marquei que não sou robô. Aí eu consulto. Tchanã! Aqui está o CNPJ. Olha aí, ó. Do Peroso. Peroso e Peroso LTDA, né? Tá aqui o Peroso. Mas esse aqui é da distribuidora. Esse daqui tu pegou do nosso exemplo ali. Foi, né? Ó, Peroso e Peroso LTDA, Sociedade Limitada. O endereço, ó, Porto Alegre. O porte dela é uma microempresa. E daí a gente já lembra, né, das características. Gente, isso aqui é a distribuidora do Peruso. Eu acho que eu acabei pegando o exemplo aqui no nosso material. Ao invés do Peruso Supermercados, eu peguei do Peruso Distribuidora, que é a empresa que distribui para os mercados os produtos, né? Só pode, tem certeza absoluta, até por conta do porte, né? O Peruso Supermercados, ele fatura muito mais do que o limite da ME, que é... Quanto? 360 mil, exatamente. Isso aí. Então é distribuidora, né? Aqui a gente vê que ele tá ativo. Não entendi. Olha só, aqui a situação cadastral mostra que é ativa, né? Ou seja, a situação cadastral do CNPJ está ativa na Receita Federal, né? Aqui a data da abertura, que foi a data da criação da personalidade jurídica dessa empresa. E aqui, aí só a nível de conhecimento e de curiosidade de vocês. Quando a gente consulta o CNPJ, é possível saber qual é o QSA. Ah, professor, o que é QSA? QSA é o quadro societário da empresa, ou seja, eu quero saber quem são os sócios. Eu venho aqui, clico em consulta QSA e ele me traz o nome dos sócios da empresa. Ah, professor, isso pode? Pode, documento público, né? Então eu sei que o João Carlos Peruso e a Ana Paula Peruso são os sócios desta empresa. Ah, sério que eu saí? Da empresa Peruso e Peruso LTDA, né? Barbadinha, né? Agora, recentemente, teve um. Eu acho que eu comentei com vocês. Eu sou muito de pegar CNPJ e pesquisar. Vazou alguns dados, né, na internet, hein, de algumas empresas. De algumas empresas ligadas a algumas pessoas públicas. E eu fui dar uma pesquisada, né? E aí uma dessas empresas que eu pesquisei foi a ah, MKT Bolsonaro LTDA, uma empresa, agência de publicidade. Aí eu entrei no QSA para ver quem eram os sócios. Aí ali a gente tem o nosso excelentíssimo senhor ah, ah, presidente da República. A gente tem o filho dois filhos dele e mais uma quarta pessoa. Só a nível de conhecimento, realmente. Eu quero saber quem é o sócio de tal empresa. A gente tendo o número da inscrição do CNPJ, né? A gente consegue constar. Isso tudo é documento público, tá, gente? Reforçando sempre. Eu não sei qual é o número da inscrição da empresa tal. É possível encontrar? É. Se tu larga na internet o nome da empresa, né, o lugar dela, onde que ela fica, é possível que tu encontre, né, por conta dos cadastros que ela já fez, da utilização do CNPJ, né? Então é possível que tu encontre. Certo? Dúvidas? Vou mostrar para vocês uma coisa. O que é? Oi. E aí? Tudo bom, cara? Oi? Uma aulinha de organização da empresa.
Bom, gente, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, né? Sim? Ai, ai, ai. Pode ser. Pode ser a minha também. Caiu? Ó, beleza. Bom, então a gente viu, né, e encerrou essa parte da criação da personalidade jurídica, o que é um CNPJ, consulta do CNPJ, e eu tenho certeza que vocês aprenderam algumas coisinhas aí bem legais, e eu quero que vocês parem a pesquisar CNPJ, tá? Então, a partir de agora, eu quero todo mundo pesquisando CNPJ e interpretando esses CNPJs para saber se é matriz, se é filial, porte, EPP, ME. Então, no nosso material que eu já passei para vocês, né, o nosso PDF, ou não? Eu acho que tá desatualizado, né? Tá, eu vou passar esse último, porque assim, ó, eu tô lá na frente, né? Eu tô indo, então eu tô atualizando ele com algumas informações que faltam. E aí eu vou disponibilizando para vocês. Eu vou passar porque eu já tô lá no meio, eu já cheguei lá na unidade 4. Ah, tá. Então, feito. Como assim? Tá? Aham. Aham. Não, matriz e filial não tem distinção de porte, tá? Não pode uma ser uma coisa e a outra ser outra coisa, independente de que uma filial tá vendendo mais do que a outra. Porque assim, ó, a filial, filiais e matriz, elas correspondem a um grupo empresarial, tá? Sendo um grupo empresarial, obviamente que soma os faturamentos. Cada empresa vai pagar o seu tributo, cada empresa vai pagar o seu imposto, tá? Mas soma os faturamentos na questão de imposto de renda da pessoa jurídica, também nas questões de social, da parte da folha, né, da folha trabalhista, que daí soma o número de funcionários de cada empresa. Então não pode diferenciar uma ME. Ah, eu tenho uma matriz, a minha matriz é ME. Logo, as minhas demais filiais, se eu for abrir filiais, elas também vão ser ME. Ah, mas daqui a pouco eu tenho uma filial que está vendendo muito, né? E ultrapassou o teto de 360 mil. Vendeu 361 mil no ano, aí eu tenho que desenquadrar elas todas, DME, e enquadrar como EPP, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. Se uma passa, todo mundo senta na graxa. Todo mundo senta na graxa. Por isso que tem que tomar um cuidado. É, aham, não. E da mesma forma, na questão do enquadramento do simples, né, que é um regime tributário que a gente vai ver. Enfim, calma que vocês vão sofrer ainda, tá? Bueno, feito isso até agora, a gente vai entender, tá? Não vai aprender a fazer, porque cada passo que a gente tem aqui dentro que eu trouxe, obviamente que tem muito mais coisas, tem muito mais questões técnicas para cuidar, para fazer, então não caberia trazer tudo isso, senão vocês iam surtar, tá? Então eu trouxe para vocês o processo simples, tá? Simplificado, mastigadinho de como é feita uma abertura de uma empresa, tá? Abertura da empresa. Ah, vamos abrir o CNPJ da Ana, certo? Bueno, o que que a gente faz? Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de sentar e pegar um café, tem que descobrir
a resposta dessas perguntas aqui. Então, a gente vai pegar a Ana, vai fazer uma sabatina com a Ana. Ela vai sentar na nossa frente e a gente vai perguntar tudo isso aqui para ela. Qual vai ser a atividade, qual vai ser a razão social, qual vai ser o endereço, quanto será e como será composto o capital social, terá sócios, quem são teus sócios, qual é a forma jurídica, qual vai ser a tributação, qual vai ser o regime tributário, se vai ter funcionário, se não vai ter funcionário, qual é a estimativa de faturamento, enfim. Aqui é o momento da gente fazer aquela sabatina realmente e perguntar tudo que é preciso para dar continuidade nos passos de abertura da empresa. Porque se não for agora, vai dar problema. Se não for agora, vai dar cagada ali na frente, né? E aí, muitas vezes, e eu tenho um exemplo para trazer para vocês. Nós temos uma empresa que nós abrimos lá na supervisão. Nós abrimos uma empresa lá na supervisão que é uma empresa que comercializa mármores, tá? Aí o que acontece? Ela vende mármores e quando a gente fez essa sabatina com as perguntas, a gente perguntou quais são as atividades. Aí eles disseram, a gente vai fabricar, né, por conta de que nós fabricamos, a gente vai vender e a gente vai transportar esses produtos. Tá, mas só um pouquinho. Então, cada atividade, por isso que eu falei para vocês, se a gente vai pegar realmente a regra, é muito mais coisa, tá? Mas cada atividade tem uma particularidade. Tá, mas como assim transporte? Vocês vão transportar onde? Dentro do município, fora do município? Ah, não, só dentro do município. Aí a gente, né, que trabalha com isso já se dá por conta. Ah, bom, se é só dentro do município, né, eu não vou precisar informar a atividade de transporte para a inscrição estadual, por conta de que a atividade de transporte ele emite nota da prefeitura, dentro do município. Beleza, então tá, né? Mas eu pergunto, não, mas só dentro do município? Sim, só dentro do município. Tenho certeza, só dentro do município. Então tá, mas se porventura amanhã vocês resolverem transportar fora do município, vocês precisam nos avisar, porque daí a gente precisa ajustar o cadastro da inscrição estadual, que a gente vai ver o que é isso, tá? Ah, não tem problema, pode deixar que a gente avisa. Então tá, daí a gente deu continuidade. Perguntou de novo, qual vai? É só dentro do município? Sim, é só dentro do município. Então vamos seguir o baile. Abrimos a empresa linda, maravilhosa, estava funcionando, né, já há algum tempo. Sexta-feira, né, terceira semana de home office, se eu não me engano. Sexta-feira, 5h30 da tarde, bate no meu telefone a dona da empresa. Ai, olha só, que eu não tô. Eu tô com um caminhão. Olha só, gente, que vontade de pular dessa sacada. Eu tô com um caminhão cheio aqui, ele tá carregado já, e a gente vai subir pro Rio de Janeiro, né? A gente vai mandar pro Rio de Janeiro a carga, só que eu não tô conseguindo emitir conhecimento de transporte. O que é o conhecimento de transporte? Só para vocês entenderem. É um documento que a gente emite dizendo que uma carga vai sair de determinado ponto e vai cruzar determinada região para chegar em determinado ponto. Obviamente que tem um imposto em cima disso, né? Que se dá o nome de conhecimento de transporte. CET. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos. É obrigatório? Sim, é obrigatório. São todas as empresas que exercem atividade de transporte, todas as empresas que exercem atividade de transporte fora do município, né? E aí a gente lembra daquela sabatina que nós fizemos. Vai fazer transporte fora do município? Não, isso é dentro do município. E aí o que aconteceu? Esperaram carregar o caminhão, né? Chegar uma sexta-feira, 5h30 da tarde, para se dar conta que não estavam conseguindo emitir o CET, né, o conhecimento de transporte, e o caminhão simplesmente não poderia sair de Santa Maria. Porque se saísse de Santa Maria, correria o risco de parar no primeiro posto da polícia rodoviária e confiscar a carga, ficar parada a carga, né? Então imagine, sexta-feira, 5h30 da tarde. Só um exemplo para vocês verem que cada atividade tem um baita de um tendel que pode acontecer. Então é por isso que tem que ter essa transparência e esse conhecimento completo tanto tu como empresário saber o que é que tu vai fazer, mas principalmente, né,
ah, tu trabalhar com alguém que tu confie realmente e passar todas as informações necessárias. Não adianta a gente querer fazer coisa da nossa cabeça e daqui a pouco vai dar problema e a gente sequer sabe que vai dar problema. Então foi um tendel aí que a gente teve, mas conseguimos corrigir de uma outra forma, né? A empresa acabou terceirizando esse conhecimento de transporte, é possível fazer isso, né? E uma outra empresa emitiu esse conhecimento de transporte para o nosso cliente. Tranquilo, gente? Não, não, não. A gente não tem. Não tem, tá? Fica, fica tranquilo por conta de que esse material é novo. Eu vou passar o PDF para vocês, tá? Vocês têm o anterior. Pode falar. O Ava não abriu. O que que eu vou te dizer? Ah, bom, a gente está tendo nossas aulas normais. Eu estou tocando normal, vocês estão tocando normal, e depois, se der tendel, a gente faz griteiro. Porque eu já falei, a Paty lá também já falou com Porto Alegre, só que Porto Alegre não tinha respondido ainda. Então, vamos continuar na normalidade, né? E aí, quando tiver atividade para fazer, a gente dá um jeito. Mantém do jeito que tá, de mandar no privado. Se não entregou as atividades, os exercícios aqueles, podem me mandar no privado, tá? Então, se porventura a gente não tenha a prova, não tenha o acesso no AVA até o dia da prova, a gente faz num formulário do Google, tá? Eu monto um formulário do Google ali e eu passo para vocês. Que é a mesma coisa que o formulário do AVA, tá? Fiquem bem tranquilos. Só aí vocês vão precisar fazer fora do AVA, mas aí vai dar trabalho de lançar manual. Mas fiquem tranquilos. Falando, eu ia falar agora, a gente não marcou, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos aula segunda, quarta e sexta. Gente, vocês se deram por conta. 26. Sexta-feira que vem. Cara, eu assim, ó, tava indo no. Já. Aham. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aula hoje. Temos aula no dia 17, quarta-feira. Dia 19. 22 a gente consegue encerrar o componente, tá? A gente consegue ver tudo que tem pra ver. E no dia 24, se precisar, a gente faz uma revisãozinha. E a prova a gente deixa pro último dia, pro dia 26. O que vocês acham? Ah, precisei fazer recuperação. Tem, né? Se caso vocês ficarem muito maus na nossa provinha, tem como fazer a recuperação, fiquem tranquilos. Aí, se por acaso precisar de recuperação, aí eu falo com quem for precisar e a gente já providencia ali pro dia 27 mesmo, pro sábado e o final de semana, tá? Pode ser? Prova. Beleza. Provinha 26, então, pode marcar aí. Vamos darle. Bueno, feito essas perguntas, né, tendo essas questões, fica mais fácil a gente dar prosseguimento. Só que também é preciso tomar um cuidado. Quais são os requisitos para ser sócio da empresa? Quem é que pode ser sócio? Eu posso ter mais de um sócio, né? Eu posso ter um sócio que seja uma empresa? Será que vocês já pararam para pensar isso? Né? E quem não pode ser sócio, né? Então, primeiro é preciso saber sobre essas questões. Primeiro, quais os requisitos para ser sócio de uma empresa? Ser maior de 18 anos, né? Ter personalidade civil, pessoa civil. Ser capaz, né? Ser capaz significa apto para exercer a vida civil, né? Responder por nossos atos. Ou também é possível ser menor emancipado, né? A partir de 16 anos,
tu consegue uma emancipação, né? E até antes dos 16 anos, agora, tu consegue fazer a emancipação. A gente tem um sócio, é muito, muito estranho, mas a gente tem um sócio de um cliente nosso, que é uma criança de 9 anos, né? Ou seja, essa criança, obviamente que ele ainda não não responde pelos próprios atos. Quem responde é o responsável, né? E aí o responsável é a mãe e o pai, mas ele faz parte da societária de uma empresa. Então é possível, né? Desde que entre com o processo de emancipação, tá? Eu posso ser sócio de mais. Pode falar, Ingrid. Não? Ah, tá. Eu posso ser sócio de mais de uma empresa? Ah, eu tenho 5 empresas que eu quero participar de sócio. Pode, né? Só que assim como tudo, tem que tomar cuidado, tá? Sempre quando a gente vai entrar de sócio numa empresa, coisa bem comum de acontecer, né? Daqui a pouco vão bater aí na porta de vocês convidando para ser sócio. Sempre quando a gente vai ser sócio de uma empresa, é preciso tomar cuidado, porque se caso essa empresa for optante do Simples Nacional, que é o regime tributário, há uma regra que dita essa participação, né? Ou seja, é bem simplesinho, tá? Eu, Jackson, posso participar de quantas empresas que eu quiser, tá? Desde que, desde que, desde que eu não tenha participação societária maior do que 10% dessas empresas ou ser administrador destas empresas, caso essas 3 empresas sejam optantes do Simples Nacional. Ou, se apenas a empresa A for optante do Simples Nacional e a empresa B e C for do lucro presumido, por exemplo, se aqui dentro dessa empresa B e C eu tenho a participação maior do que 10%, ou se eu for sócio administrador dessas empresas, automaticamente esta minha empresa A cai do Simples Nacional. Vamos de novo. Pode um sócio participar de mais de uma empresa? Pode, sem problema nenhum. Mas se uma ou mais for enquadrada no Simples Nacional, eu preciso tomar cuidado para que a minha participação em todas as empresas não seja maior do que 10% ou que eu seja sócio administrador, que eu seja o responsável pelo CNPJ. Se isso acontecer, todas as demais caem do Simples por conta de que vai juntar o faturamento, né? E aí, assim, ó, vamos pensar o seguinte, tá? A empresa B e a empresa C, que não são do Simples Nacional, e eu tenho uma participação maior do que 10%, cada uma delas fatura 1 milhão, tá? 1 milhão. Então, vamos botar mais, vamos botar 5 milhões. A empresa A, que é uma empresa menorzinha, e ela é optante do Simples Nacional, e aí a gente vai ver que o Simples Nacional é mais simplificado, é melhor, né? A empresa A, ela fatura só 500 mil no ano. E aí, o que acontece? Automaticamente, na hora de gerar os impostos, o que vai fazer? Vai somar os faturamentos. Vai somar os 5 milhões dessa, vai somar os 5 milhões dessa e vai somar os 500 mil desta, né? E automaticamente a empresa A cai fora do Simples Nacional. E aí eu sou enquadrada como demais. E aí eu sou enquadrada como empresa normal do lucro presumido, ou do lucro real. E aí isso dá um tendel gigantesco, tá? Então, só a nível de conhecimento, é possível que o sócio sim participe de mais de uma empresa, só que a gente precisa tomar esse cuidado de fazer uma análise se ele tem participação em outras empresas. Simples Nacional é um regime tributário, tá? É um regime tributário assim como o lucro presumido e o lucro real, que a gente vai falar depois. Mas não precisa se preocupar, porque a gente só vai conhecer eles, tá? O Simples Nacional vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou não? Tá. O Simples Nacional, assim, ó, todas as empresas elas precisam ter um regime tributário. Ó, voltando aqui para as nossas questões, tá? Ó, letra G. Qual será a tributação? Ou seja, o que é o regime tributário? O regime tributário nada mais é do que a
condição dela, tá? Tributariamente para a Receita Federal. Como vai ser calculado os impostos, quais impostos ela vai ter que pagar, quais as obrigações ela vai ter que entregar, tá? Então, regime tributário é a condição do pagamento dos impostos, a condição atrelada ao pagamento dos impostos e a entrega de obrigações, tá? O Simples Nacional é uma dessas condições. É como se a gente estivesse falando dos enquadramentos de EPP e ME, tá? É a mesma coisa. Só que aqui é mais para cálculo de imposto, tá? Cálculo de imposto, porque toda empresa é obrigatório o enquadramento em um regime tributário, seja o Simples Nacional, o lucro presumido ou lucro real, tá? O Simples Nacional é o mais vantajoso, porque o próprio nome já está falando, né? Simples, né? Ele é mais simplificado. Todos os impostos são gerados, não que ela não vá pagar imposto, ela vai pagar, só que o processo de pagamento é mais simplificado e ela tem alguns descontos, dependendo se ela atinge o teto de colaboradores e algumas outras regrinhas ali. Automaticamente, né, como é mais benéfico, a maioria das empresas preferem ser optantes do Simples Nacional. Só que ele também tem uma regrinha, tem a regrinha do faturamento, né, tem a regrinha do enquadramento de sócios. Então, isso a gente vai discutir na sequência, mas só para vocês já irem se acostumando com a palavrinha, o Simples Nacional, então, é um regime tributário, tá? Ó, temas para casa, tá? Temas para casa. Deem uma pesquisada sobre os regimes tributários, só a nível de conhecimento, tá? Para que na próxima aula de quarta-feira a gente comece a falar sobre eles e fique mais fácil, né? Então pesquisa aí o que é o Simples Nacional, anota quais são as características, qual é a diferença do Simples, do lucro presumido e do lucro real. Se tu largar isso no Google, né, a gente tem algumas fontes bem confiáveis, tem a parte da Receita Federal, o próprio site da Receita nos traz, né, as características de cada um. Então é bem importante, tá? Tranquilo aqui? Beleza. Uma empresa pode ter outra empresa como sócia? O que vocês acham? Sim, né? Ou seja, eu e a Ana, a gente vai abrir uma empresa, nossa empresa de bolo, e a Natália vai entrar como sócia, só que quem vai entrar como sócia é a empresa da Natália. Pode? Pode. Não tem problema, né? Aí a gente vai ter dois sócios pessoas físicas e um sócio pessoa jurídica. Bem legal. Da minha, né, da supervisão, contabilidade tem a sócia auditores, ou é ao contrário, não me lembro a cabeça. Isso aí. É bem legal. Bueno, quem não pode ser sócio? Quem não pode ser sócio? Tá? Incapazes, que são pessoas que não conseguem responder à capacidade civil, né? E são pessoas que não conseguem exercer a atividade realmente que não conseguem responder pelos próprios atos, né? E casados, olha só, gente. Pessoas casadas sob o regime da comunhão universal de bens. O que é isso? Obviamente que eu, casado com um fulano de tal, não podemos fazer parte da mesma sociedade caso nós sejamos casados pelo regime da comunhão universal de bens da mesma sociedade. Ah, pode daqui a pouco a Ana participar de uma empresa e o marido dela participar de outra, né? E os dois são casados em regime de comunhão universal de bens? Pode, não tem problema. Agora, da mesma empresa, casal não pode ser sócio desde que eles sejam casados em regime de comunhão universal de bens. Isso é uma regrinha bem importante. Porque parte-se do princípio que o casamento, né, e principalmente o regime da comunhão universal de bens, é o seguinte: o que é teu é meu, meu amigo, né? Então acabou, né? Tudo que é teu é meu, o que é meu é teu e assim por diante.
Quando a gente faz uma empresa, quando a gente entra como sócio numa empresa, né? E ali a gente tem aquelas regrinhas de participação do capital social, enfim, a gente está dizendo que aquela empresa, né, é minha e dos demais sócios. Automaticamente eu abrindo uma empresa, quem está comigo, né, já está levando aquela empresa também é dele. Então não tem o porquê também a pessoa entrar como sócio. Exato, exatamente. O entendimento para a Receita Federal é esse, né? Sendo casado com o regime comunhão universal, que é o regime total, né? Não tem a necessidade de casal entrar como sócio na mesma empresa. Porque um entrando, o outro já tem o direito da participação. Beleza? Dúvidas? Beleza. Bom, pessoal, aqui dessa parte da certificação digital, a gente dá continuidade na quarta-feira, tá? Aí a gente vai falar sobre a forma que a gente faz a assinatura, desculpem, dos processos, porque antigamente precisava, né? Eu e a Ana, a gente ia abrir uma empresa, além de toda a documentação que a gente precisava juntar, a gente tinha que canhotear tudo, né? Assinar tudo, levar no cartório, registrar no cartório, autenticar a assinatura, trazer toda a documentação, mandar para a junta comercial. Agora não precisa mais, né? Agora tem um negocinho que se chama certificado digital. E isso facilita a vida de todo mundo. E aí a gente vai dar continuidade a partir daqui na quarta-feira, tá? Vou passar esse material em PDF atualizado para vocês. Beleza? Dúvidas? Tá, beleza, então. Muito obrigado por hora, gente. Se cuidem. Se cuidem. Tchau. Então tá, gente. Obrigado.